Olá, bem-vindos ao canal Namahá Escorpião. Nesse momento, eu estou apenas fazendo uma leitura semanal para cada signo. Eu não faço leituras particulares, eu somente faço as leituras aqui no canal. Eu agradeço a todos vocês e vamos lá, Escorpião, para a leitura de maio de 2021, com as energias da egrégora de Escorpião. O que nós precisamos saber nesse momento? Eu vou usar o tarô e um oráculo chamado Propósito de Vida e também o Lenormand para essa leitura. Temos aqui a carta do Papa, o Hierofante, 3 de espadas, As de paus, Pagem de espadas, 4 de ouros e um pajem de copas, 2 pagens aqui. Tá? Existe aqui uma ferida, né? Uma ferida, um coração partido aqui no 13 de espadas. E esse coração partido tá te deixando aqui um pouco desconfiado com o pajem de espadas, tá? O pajem de espadas tem medo nesse momento de tomar qualquer posicionamento ou atitude ou ir para frente, talvez em algum compromisso, se comprometer em alguma coisa, por medo das espadas que ele levou nesse coração no passado, tá? Mas nós temos uma oportunidade aqui. Uma oportunidade, tá? Com o As de paus, que é uma coisa nova, repentina. Uma oportunidade para sair dessa situação. Só que existe uma oferta, né? Olha só, existe uma oferta desse pajem de copas aqui. Porém, no meio, entre a oferta do pajem de copas e os pajem de espadas, nós temos o 4 de ouros, que é proteger o coração. Tá? Muito provavelmente, nesse momento, os escorpianos e escorpianas estão num movimento de proteção do próprio coração, por medo, né, de serem feridos. Há muita desconfiança aqui com pajem de espadas e talvez até uma postura de defesa, né, de ataque e defesa, porque o pajem de espadas ele dá um passo para frente, um passo para trás, ele fica naquela insegurança ali, porque não sabe o que esperar. Existe uma defesa no meio dessa oportunidade aqui. Vamos ver mais um pouquinho aqui com o oráculo. Nós temos a carta que representa touro aqui, né, do Hierofante. Talvez vocês estejam lidando com taurinos, mas também o signo de touro é o oposto, né, de escorpião. E o signo de touro traz essa confiança, né? Traz confiança, traz pé no chão, traz comprometimento. E talvez seja um conselho para vocês nesse momento. Vamos ver aqui com o oráculo para escorpião nesse momento que está defendendo, né, o seu coração aqui. Tem uma defesa aqui, está se defendendo, tentando se proteger. O Hierofante vem com a expressão criativa. A sua alma tem vontade de se expressar criativamente, deseja se expressar de forma criativa. Então, o Papa aqui também nos fala um pouco de estagnação. Muitas vezes de muita organização, estagnação, há muita... Ai, me fugiu a palavra. Mas aqui ele é muito corretinho, né? Ele é muito certo, ele é muito enraizado nos dogmas também, nas tradições, tradicional. Então aqui está pedindo um pouquinho de flexibilidade nesse momento também. Além do comprometimento, que é sempre muito bom, e os bons conselhos do Papa, mas aqui tem um pouquinho desse tradicionalismo demais, nesse Papa que tá pedindo aqui um pouco de flexibilidade, né? De ser mais criativo, se expressar mais, falar de forma mais
criativa também, se expressar na fala, tá? Ó, não tinha visto ainda o orador aqui, eu não tinha olhado para a carta, mas é exatamente, ó. O orador está aqui com a carta do 3 de espadas. Sua proposta de vida envolve as suas habilidades de oratória, né, de oração. E está aqui vindo com o 3 de espadas. Né? Talvez vocês estejam ainda muito arraigados nessas dores do passado e seja um assunto ainda na tua vida que seja ainda muito atual, entende, para ti. As tuas dores do passado. Ainda tem muita conversação mental ou até com as outras pessoas, com as amizades, com a família, com quem tu se, né, ouve, né, ouve as tuas lamentações e conhece a tua história. Às vezes ainda há muita conversação e muita lembrança. Tá muito vivo ainda esse 3 de espadas aqui para vocês. Tá? Vamos ver aqui o As de Paus vem com a carta Body Work, que é trabalho corporal. A sua proposta de vida envolve trabalhos corporais, tais como massagem terapia, cura energética, terapia física ou exercícios, treinos de exercícios. Tá? Eu tô pegando esse deck aqui, esse oráculo, para fazer a clarificação nessa leitura, e ele fala sobre vida profissional e carreira. Porém, eu estou lendo de forma intuitiva. Então, aqui, com o As de Paus, é necessário que vocês venham um pouco mais para o corpo. Tá? Sintam mais o corpo. Por quê? Porque esse 3 de espadas, as espadas sempre são mentais, né? Então, tem ainda muitas palavras, muitos pensamentos. Tá? A cabeça de vocês está muito no 3 de espadas ainda. Tem muita conversação dolorosa ainda na vida de vocês, e vocês precisam vir mais para o corpo, que é o As de Paus, né? Mais para essa energia vital. Trabalhar mais a energia vital do corpo, porque vocês viraram um pouquinho as costas, muito provavelmente, para as necessidades físicas, corporais, né? Até para sentir a energia física corporal, por causa do Papa, que tem essa tradição ali, muito tradicional também. Ficou muito condensado. É necessário aqui se expressar criativamente, mas também fisicamente, deixar a energia da paixão também invadir teu corpo novamente. Pode ter um pouco de medo. Então vocês podem estar muito racionais por causa do 3 de espadas. Aqui nós temos a carta da criança pro 2 não, página de espadas. Ele tem 2 espadas aqui, né? Mas eu confundo às vezes essa carta com 2 espadas, porque ele tem 2 espadas. Mas não, esse pajem tem 2 espadas. Aqui é um pajem. Né? E ele fala, pode ser que tenha uma relação aí com 2 espadas também, pode ser uma indecisão aqui. E com a carta da criança fala de um pouco de infantilidade, né? Da infantilidade do pajem, ou dele se achar um pouco imaturo. Nem que tu não seja, talvez esteja se achando um pouco imaturo, tá? Ou a outra pessoa que está se relacionando contigo pode ser isso também. Pode ser que tu esteja vendo uma imaturidade na atitude da outra pessoa, com esse pajem, na fala da outra pessoa. Mas ainda se isso se relacionar a ti, isso está pedindo aqui para que tu avalie mais o modo de expressão, o modo como tu se expressa. Tá? E usar mais criatividade. Aqui também a carta da criança nos pede também criatividade. Na hora de falar, na hora de agir, na hora de escolher e na hora de fazer as decisões aqui com esse pajem de espadas. Porque ele pode estar muito crítico. Né? O pajem de espadas ele é muito crítico. E vindo aqui também de um 3 de espadas, há muita crítica no modo de falar. Eu sinto esse ataque às vezes, tá? E isso muito provavelmente está relacionado ao amor. Nós temos um pajem de copas aqui. Né? Então, as pessoas que tu pode estar conhecendo, ou a maneira como tu vê o amor nesse momento, pode estar sendo de uma forma um pouco agressiva. Mas por medo. Por medo do passado, né? Escola vem acompanhar o 4 de Pentáculos, que fala de respostas que você está procurando, envolve voltar para a escola. E escolaridade. É necessário aqui
que vocês procurem respostas. Essa carta da escolaridade aqui está me falando o seguinte, como eu estou lendo de forma intuitiva, como eu falei para vocês. Vocês precisam procurar as respostas, os motivos pelos quais vocês estão fechando e protegendo o próprio coração. Não adianta só esperar que as coisas mudem automaticamente. Aqui, tá? É isso que eu estou sentindo. Não adianta pular etapas vocês não vão conseguir curar um coração ferido ou feridas do passado sem fazer um trabalho interno e sem se comprometer com esse trabalho interno. Então não pode pular etapas. Vocês não vão dormir um dia de um jeito e acordar de outro. É necessário fazer um trabalho, um estudo e observar muito bem os motivos pelos quais isso está acontecendo, tá? Esse medo, essa fala, talvez pessimista a respeito do amor, pessimista a respeito da vida, ou talvez muito tradicional. E essa proteção do coração tem que ser vista, porque ela está aqui no meio, né? Está no meio entre os dois páginas. Eles se enfrentam aqui. E no meio deles existe esse alguém que está protegendo o seu próprio coração, né? E o Pajem de Copas vem com a carta dos animais e fala: você entende animais e se comunica com eles intuitivamente. Acredite na sua guiança interna e que os animais fazem parte da sua proposta de vida, do seu trabalho na sua vida, né? Aqui existe os instintos, né, também. Porque os animais, eles falam sobre nosso instinto, né? E daí vai falar aqui com as e paus também. E como eu falei antes, vocês estão... É como se tivesse uma negação dos instintos básicos da vida. Não só da vida, mas os instintos básicos mesmo, do chakra básico, do chakra esplênico também. Tá? Tu precisa deixar fluir a tua energia, a tua libido aqui. Porque acho que tem uma negação que está muito racional. Existe muita razão aqui. E é necessário deixar fluir essa energia e abraçar essa energia selvagem, né, dos bichos, instintiva dos animais. E por que vocês não estão dando vazão a essa expressão? Por medo, por causa dos traumas do passado, porque te aconteceu muitas coisas no passado que te fizeram ficar mais fechado aqui. Para as investidas de outras pessoas, desconfiado. Então, as oportunidades que aparecem, né, com esse as de paus aqui, de paixão, de iniciar um relacionamento, podem ser travadas pelo teu medo, por esse coração que tu protege, por não estar se abrindo, não se abre. Mas também não estuda o motivo. Ai, caiu aqui a carta do coração. Né, exatamente a carta do coração. Né? Mas eu vou cortar o baralho. Então, eu vou voltar ela aqui para dentro do baralho. Mas então, o que eu estava falando? Eu estava falando de proteção do coração, né? Estudar, é preciso olhar para isso, procurar essas respostas através de um estudo aprofundado. Do motivo, talvez, uma terapia, né? Porque o Papa também nos fala de terapia, de terapeutas. Talvez seja trabalhos criativos também, terapias criativas. Claro, terapias através da criatividade também é uma coisa boa. Por quê? Porque quando tu faz trabalhos criativos, tu sai da mente e tu vai para a expressão, né? Para a expressão também das tuas emoções, elas se expressam. Aqui também nos fala de massagem, terapia, né? Terapias de exercício físico, fazer exercícios físicos mesmo, de impacto, de força para entrar em contato com o corpo. Né? Porque é importante também. Para que tu possa se expressar, para que essa energia possa fluir dentro do teu corpo, esse instinto que está preso. Esse pajem de espadas, ele está muito sério. Ele tá Sabe o que o pajem de espadas está fazendo? Ele está se levando muito a sério. Porque aqui com a carta da criança tem toda essa fluidez aqui também das crianças, né? Tem o anjo ali tocando a flauta, fazendo uma brincadeira e fluindo com a vida, e indo, né? Junto com os instintos também. Olha, eu tenho um leão ali. Então, a brincadeira, a criança
tá muito íntima, né, dos seus instintos, não tem o crivo da mente nem da sociedade trazido aqui pelo Papa também, né, essa crítica social, nem familiar, ele está livre, né, ela está livre. E o pajem aqui nesse momento, ele está se levando, vocês provavelmente estão se levando muito a sério, levando as coisas muito a sério. Não que não se tenha que levar as coisas a sério, mas nesse caso aqui, então, está freando o teu instinto, a tua alegria, a tua disponibilidade de se abrir para o novo. E de se expressar. Porque tu está se expressando, tudo que tu está expressando na tua vida nesse momento, está vindo através do coração partido do Três de Espadas, do coração ferido. Então, as tuas palavras saem através de um teor de dor, dolorido. Mas, ao mesmo tempo, a carta do speaker, aqui, que é do orador, me fala que vocês podem utilizar, né, uma terapia ou procurar um terapeuta para falar também. Uma pessoa específica. Uma pessoa específica, um terapeuta mesmo que tu possa se abrir e conversar a respeito desse assunto. Porque existe aqui uma vontade de se abrir, né, para os relacionamentos com pajem de copas também. E pode ter aqui também alguém chegando na tua vida, ou oportunidades. Tem aqui uma disputa entre o pajem de copas que tem o coração aberto e o pajem de espadas que está com o coração fechado e ferido, desconfiado e se levando a sério demais. Eu vou clarificar então aqui com o Lenormand. Vamos lá, mais um pouquinho dessa leitura com o Lenormand. E nós temos a carta da foice para o hierofante e a expressão criativa. E aqui a foice está cortando uma rosa que já está murcha, né? Ela já perdeu a vitalidade aqui, né? Então a foice nos fala de cortar tudo aquilo que está te atrapalhando nesse momento. O que pode estar te atrapalhando aqui é o excesso de seriedade, o tradicionalismo exacerbado também, né? E a falta de criatividade. Existe aqui algo para tu replantar, né? Replantar para fazer nascer novos sentimentos. Tu precisa reflorestar aqui, né, o teu campo. Mas para isso tu tem que cortar as ervas daninhas, né? Para as coisas crescerem, para as plantas darem frutos, precisa cortar as ervas daninhas, que são as lembranças do passado. A carta vem com o 3 de espadas e com o speaker, que mais uma vez nos fala de palavras, de falar, né? De falar, de mensagem. Como que tua mensagem está saindo? Que mensagens que tu está passando para os outros? Como passar a tua mensagem? Como falar? Da onde que tu está falando? Aqui nesse jogo tu está falando através do 3 de espadas, né? A partir dele. Existe muita energia ainda que está saindo desses 3 espadas através da tua comunicação. Né? A carta fala de mensagens, de receber mensagens também. E outra coisa que a carta me fala é que a expressão é muito importante, né? Vocês precisam Vocês precisam se expressar criativamente aqui, né? Aqui ele está pintando. E aqui com a carta me fala de escrita também. Colocar no papel as coisas também que tu não, teus sentimentos é bom escrever, porque eu sinto aqui uma certa falta de consciência a respeito de tudo o que tu passou, né? Preciso se expressar porque tem a carta da escolaridade onde pede estudo, né? Pede que tu estude as tuas emoções, os motivos pelos quais tu fechou o coração e tu está se protegendo tanto.
E a escrita é uma ótima alternativa também. A âncora. A âncora vem aqui acompanhar o As de Paus e o Body Work, que é o trabalho corporal. E nos fala de estagnação. Tu estagnou numa energia onde tu virou as costas para o teu coração, para a vida amorosa, ou até, sabe o que? Tu virou as costas para os motivos reais pelos quais tu foi ferido ou se sente ferido. E tu quer, então, que as coisas aconteçam. E não entende o motivo pelo qual talvez não aconteçam, mas é porque tu não está olhando para isso. Está estagnado numa questão do passado. Isso pode remeter à infância também. E tu não se deu conta disso ainda. Os motivos pelos quais, né, tu continua tendo os mesmos sentimentos, emoções e experiências podem estar também na tua infância, aqui, com a infância e adolescência, com o pajem, né? Alguma coisa, é a carta da criança. Também, infância e adolescência, a criança com a criança e com o pajem de espadas. E deixa eu ver, vamos já botar todas as outras aqui. O anel e o jornal. O jornal não, o livro. Então aqui a criança, né, tu tá vindo de uma perspectiva, é como se a tua criança interna estivesse agindo por conta própria, né? Inconscientemente. No teu inconsciente, a tua criança, o teu adolescente ferido, desconfiado, inseguro, tá agindo por conta própria sem que tu se tome consciência. Então precisa aqui ter um comprometimento, ter o anel aqui, né? O anel, com quem é aqui esse anel, ele me fala com quem que tu tá comprometido, com quem essa criança ou esse adolescente ou essa adolescente está comprometido, se comprometeu lá no passado. E não é só relacionamento amoroso, mas pode ser familiar também. Com que familiar vocês estão entrelaçados ainda, que vocês estão tão abraçados nisso, mas é sem consciência, não tem consciência disso. É um segredo, né? É algo que não está muito revelado, não está muito consciente aqui com o livro. Né? Aqui, no caso, ela está com o livro aberto, é um diário. Né? Quem que faz diário? Geralmente, adolescente faz diário. Também tem isso remete à adolescência também. Essa é o teor aqui, tá? A adolescência e infância. E o Hierofante também nos fala de família, né? Talvez na tua família, na tua história familiar lá nessa época pode ter tido alguns cortes aqui com a foice que foram que te feriu de forma muito profunda e tu não tomou consciência ainda. E tá aqui, né? A âncora, tu tá ancorado lá naquele momento. E precisa aqui olhar para isso. Precisa olhar para isso, tomar consciência de qual é o compromisso que tu fez na tua infância, com quem e como, muito de forma inconsciente. Por isso, uma terapia poderia ser uma boa alternativa aqui para aprofundar e ver que compromisso é esse, familiar, ou com as crenças familiares também, com as tuas crenças familiares. Ou religiosas, tá? Ou religiosas, crenças da tua família, de origem. Quais são as crenças religiosas deles? Tem alguma coisa aqui que está interferindo nesse ponto. E é algo que não é consciente. Então, essa é uma oportunidade. Aqui está o As de Paus. O As de Paus vem nos falar dessa oportunidade de mudança e é repentino. Né? Mas essa energia quer entrar na tua vida. A energia do entusiasmo, da alegria, da força, da garra, da vontade de viver, da vontade de sentir o teu corpo, sentir na fisicalidade toda essa paixão, toda essa empolgação, né, que não está fluindo. Não está fluindo, porque precisa ser feito esse estudo na tua infância. Escorpião, essa é a mensagem que eu tenho para vocês nesse mês. Eu não vou fazer clarificações aqui em geral com oráculos, porque já tem bastante oráculo aqui. Né? Só se eu sentir uma necessidade. E nesse momento, será que eu faço uma clarificação para? É sim. Para escorpião também vou ter que fazer. Tá certo.
Vamos fazer uma clarificação, porque eu não tô, na maioria das leituras eu não fiz. Eu só fiz até agora para uma. Mas aqui para vocês eu também vou fazer. E nós vamos usar o deck chamado Deusas Literárias, Bruxas Literárias. Ele tem duas partes. Os elementos da bruxa, das bruxas e as bruxas em si, que as bruxas literárias são figuras de literatas, né, famosas, escritoras famosas em cada cartinha. Vamos ver. Vamos tirar duas cartinhas aqui, dos elementos da bruxa. Dos elementos, vamos ver. Escorpião, maio, mediante essa situação aqui familiar. Qual é a clarificação através desse oráculo para Escorpião? A aranha, que nos fala de construção, fala de criatividade, fala de escrita também, de construir, né, uma narrativa, construir algum... E a faca. E vamos para a bruxa literária. Eu já estou sentindo aqui uma energia de que vocês precisam desfazer uma teia que foi construída de crenças, de sentimentos e emoções que está muito antigo, né? Tem a faca que vai ter que cortar para se desprender. Para ter uma nova narrativa, construir uma nova história. Caíram muitas. E eu já vou pegar aqui o livrinho para mim ler também. Vamos lá. Quer cair mais em uma? Então vamos pegar duas, né? Nós temos aqui a Janet Frame, que fala de pertencimento. Pertencimento, ou seja, pertencimento dentro dessa família, né? Dentro da família de origem. E Agatha Christie, que fala de trickery, que é uma armadilha, né? Armadilhas. E essa teia de aranha, essa teia de aranha é uma armadilha do pertencimento, né? Porque aqui o Papa também nos fala desse compromisso com aquilo que já está pré-estabelecido com as tradições, ou seja, com as tradições familiares, tá? E o pertencimento, vocês pertencem a um clã. Todos nós viemos de um clã onde existem crenças já pré-estabelecidas, existe história nessa família, né? Uma cultura familiar. E vocês estão presos nessa cultura. Vocês estão presos de alguma forma muito inconsciente, como lógico, todos nós estamos. Nós não temos consciência total de tudo que nossos antepassados fizeram, da onde eles vieram, como que eles construíram as suas histórias, né? Tá tudo de forma muito inconsciente. E isso vai ter que ser, de alguma forma, que tem a faca e tem a foice. Vai ter que ser cortado. Né? Tá pedindo um corte aqui dessas situações familiares, porque vocês estão muito presos e a tua criatividade está presa ali. É uma armadilha. É uma armadilha que já está muito antiga. Vamos ver as palavrinhas aqui das cartas. Vamos começar com a aranha. E a aranha nos fala de foco, planejamento e digestão.
E a faca aqui vai nos falar de intenção, conflito e resolução. Né? E a resolução desse conflito vai ser um estudo aprofundado, que vem com a carta da escola aqui. O anel é o teu compromisso com os teus familiares, ou com um dos seus familiares, de forma consciente ou inconsciente, muito provavelmente inconsciente. Então vai ter que ser feito um estudo, né? Tu vai ter que se aprofundar, se não através de uma terapia, através de um estudo que tu mesmo vai olhar para trás e fazer aqui, vai olhar, né, no teu livrinho, no teu jornal, no teu diário, no teu passado. Como é que acontece aqui, o que aconteceu na tua família, onde tu está enredado? Que histórias familiares do passado, dos teus antepassados, ou dos teus pais, né? De como eles viam a vida, o amor, os relacionamentos, ou tudo, né? Onde é que tu está tão enredado, entrelaçado nessa narrativa, e o que tu precisa mudar? Porque tu está preso como se fosse uma armadilha aqui né? Uma armadilha, onde tu está preso e tu não consegue sair. Aqui, na verdade, a aranha, tu não é a aranha, tu é a mosquinha que ficou presa na teia da aranha, né? Foi uma armadilha aqui. E não consegue sair dali. Vamos ver as bruxas literárias. Aqui, o que temos mais de palavras-chave? A Janet Frame, que fala de pertencimento, ela fala de estar em casa, se sentindo um estrangeiro, e conhecendo a si mesmo. Porque a carta do pertencimento fala do querer pertencer e por quê? Porque quando tu se sente um estrangeiro e não pertence àquele lugar. Né? O estrangeiro não pertence ao lugar, sempre está se sentindo um estranho naquele ambiente. Né? Talvez na tua família tenha existido alguém que não resolveu essa situação. Talvez aqui na tua família, a tua família pode ser uma família de estrangeiros, né? E eles podem ter tido muitos problemas nessa travessia também, né, de migração. Isso pode ter trazido alguns traumas aqui que tu está carregando, pode ter alguma coisa a ver com isso. Mas, enfim, também pode ser de se sentir um estranho ou não aceito dentro da própria família, também pode ser. Vamos ver agora a Agatha Christie aqui, o que mais que ela nos fala? Trapaça, né? Trickery. Superstição? Suspeita, desculpa. Suspeita, decepção e faltando um pedaço da história, né? Faltando um pedaço do quebra-cabeça. Uma peça do quebra-cabeça, essa falta aqui. Por quê? Porque a Agatha Christie sempre fala de histórias de suspense, né? De suspense. Então existe uma decepção aqui. Existem algumas histórias da tua família que tu não sabe, ou talvez saiba, mas que não são, são coisas que seja escondido, sabe? Que foi enterrado de certa forma. Pode ser também aqui a respeito desses antepassados ou a respeito da tua família mesmo, tá? Existiu aqui algum tipo de, talvez, desonestidade que não foi bem resolvida. E isso está afetando muito provavelmente a tua vida nesse momento sem que tu nem perceba. Então, precisa ser estudado. Não é alguma coisa que está óbvia, né? Porque a gente geral, não é óbvio, a gente não olha para os nossos antepassados assim, ou até para a história da nossa família regularmente. E nem associa isso aos nossos problemas, a toda essa desconfiança, porque essa desconfiança aqui pode vir ainda, tu pode estar atrelado a traumas que a tua mãe, o teu pai, pessoas da tua família sofreram, né? E não ter consciência disso. Coisas talvez que tu presenciou na infância também e não tem memória. Tá? Escorpião é essa leitura que eu tenho para vocês esse mês de maio, né? Que trouxe aqui uma questão que tá bem bem escondida talvez, e vocês precisam olhar para isso,
né? Para quem se identificou, para quem está fazendo sentido essa leitura para vocês. E isso está afetando a tua vida nesse momento. E muito provavelmente é algo da infância à adolescência. Tá bom? Eu agradeço muito vocês. Obrigada para vocês que ficaram até aqui. E nos vemos na próxima leitura.